Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com o auxílio dos irmãos da espiritualidade, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, tenha o auxílio dos irmãos que aqui sempre vêm. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado falando sobre transmigração progressiva. Sueli. A gente agradece também a presença daqueles que vão abrir essa palestra no YouTube para tomarem ciência dos conceitos espíritas, que tenham um excelente momento nessa hora, né? Para assimilar bem a orientação que os espíritos têm a nos dar. Eu sempre gosto de lembrar que esses slides que eu trago são transcrições de O Livro dos Espíritos. Claro que às vezes entra alguma coisa de um dos outros livros da codificação, até de outras coisas, mas a base é essa. Então, para eu não ficar lendo aqui O Livro dos Espíritos, para não cansar, eu não sei se vocês têm alguém assim, nesse sentido parecido comigo, eu não aguento escutar muito a pessoa lendo. Eu não consigo aprender as coisas com a pessoa lendo. Eu acho que nos cansa, né? Então, a própria pessoa ler é melhor do que alguém ler para ela ouvir, né? E às vezes a gente também não lê tão bem quanto deveria, mas é isso. Está lá em O Livro dos Espíritos, transmigração progressiva, que é o assunto que se segue àquele que a gente estava falando, de encarnação nos diferentes mundos. Então, vamos seguindo. Nós paramos na 188, na semana passada. Inclusive, eu pedi que vocês lessem aquela nota, né, que está no rodapé, que nem é uma nota de rodapé. Ela é uma nota de rodapé, mas o rodapé cresceu quase até a metade da página, que ela é grande, né? Falando sobre os outros mundos do nosso sistema, né? Porque aqui nós tratamos, nessas reuniões aí que fizemos, de encarnação nos diferentes mundos, mas falando características específicas dos mundos que compõem o nosso sistema solar, né? Porque nós temos mundos de provação e expiação, mundos primitivos aqui no nosso sistema, como temos mundos regeneradores, como Júpiter, né? Saturno está um pouquinho abaixo de Júpiter na questão evolutiva, mas é mais evoluído que a Terra. Então, esses planetas que são bem chegados à estrela nossa, né? Eles oferecem poucas condições de um corpo bastante livre, assim, sutil, né? É mais corpo pesado mesmo. Os espíritos que reencarnam ali terão corpos aí tão pesados quanto são os nossos aqui da Terra. Mas nos planetas mais afastados um pouquinho, planetas mais gasosos e tudo, ali é diferente, é tudo sutil, né? É diferente, muito diferente da constituição que nós temos aqui na Terra. Então, nenhuma sonda vai conseguir captar vida nesses planetas, nenhuma sonda. Porque procura uma coisa parecida, né, com o que tem na Terra e não tem para lá, dessa forma. Então, na 189, seguindo, né, esse esquema de Kardec, ele agora vai tratar da transmigração progressiva. O que é isso? É a passagem dos espíritos pelos vários mundos. É a migração do espírito de um plano primitivo para um plano de provação e expiação, como é esse aqui, a Terra, um plano de regeneração, como é Júpiter no planeta, como é o planeta Júpiter, que é um plano de regeneração. Agora, os espíritos não citaram planos ditosos aqui no nosso sistema, não. Pode ser até que tenha, mas eles não fizeram referência a isso. Galileu, quando deu essas informações todas, após, né, logicamente, como espírito após a sua desencarnação, ele não fez referência a um planeta ditoso. O planeta ditoso é um planeta feliz,
Ele não fez referências a um planeta feliz aqui no sistema solar. Mas é provável até que, né, que possa até ter, mas acho que não tem, imagino eu, porque ele teria dito, e depois, se tivesse, seria Júpiter, que é um planeta maravilhoso, né, assim, onde as constituições lá são todas fluídicas e suspensas, porque ele não tem solo. Então é algo que também não vale muito a pena a gente ficar cogitando tudo isso, até porque a gente não tem condições de entender uma vida dessa. A gente não tem condição de entender muita coisa além do que nós conhecemos, né? Além da nossa civilização aqui terrena, né? Digamos assim. Bem, então vamos a 189. Desde que o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades, né? Nós vimos encarnação em diversos mundos, vimos que os espíritos reencarnam em vários mundos. A pergunta de Kardec, seguindo aquele esquema, é: desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude das suas faculdades? Aí é lógico que por tudo que a gente vem estudando, a gente até antecipa, né, essa resposta. É claro que não. A gente não vem sempre falando que o espírito é criado simples e ignorante? A gente vem sempre falando isso aqui, né, que o princípio espiritual se une ao princípio material lá nos primórdios, quando ainda não tinha nada, só tinha os dois elementos constitutivos do universo, o espírito e a matéria. Esses dois se unem, esse princípio espiritual se unem os dois, e eles vêm fazendo a sua evolução, passando por todos os reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal da inteligência inferior e o hominal, que é o reino da inteligência superior, que esse é o último que nós conhecemos. Acima dele, com certeza tem, em mundos ditosos, que são o reino angelical. Ah, mas anjo? Sim, anjo. Anjo é mensageiro de Deus. Anjos são espíritos que já chegaram a um nível evolutivo tão alto que são os mensageiros de Deus. São aqueles que estão logo abaixo do Criador, né? Na questão do aperfeiçoamento. São os anjos. Então, esses são espíritos puros, aqueles que já estão no último patamar da evolução que nós podemos entender. Sempre assim, sempre com a relatividade do nosso pequeno, né, da nossa pequena capacidade de compreender as coisas. Então é lógico que, se nós fomos criados após fazer toda a evolução do princípio espiritual nos reinos da natureza, quando chegou ao ponto máximo da evolução desses reinos, e isso a gente já falou que não se dá na Terra, não acontece essa transmigração na Terra do espírito, do princípio espiritual para o espírito, né? Essa passagem não acontece na Terra, porque na Terra nós não temos animais suficientemente desenvolvidos para que sejam utilizados, né, os seus corpos pelo princípio espiritual deste reino muito evoluído. A gente não tem. O animal mais evoluído da Terra ainda está muito aquém da evolução desse princípio espiritual próximo ao reino da inteligência superior. Então não é aqui. Não vamos ver em nenhum animal da Terra uma encarnação seguinte como seres humanos. Não existe isso na Terra. Essa transmigração espiritual aí, né, do princípio espiritual para espírito, essa passagem, que é o momento em que
o espírito é criado por Deus, que até ali não é espírito, é princípio espiritual. É alma, tem alma. A alma e um princípio espiritual. Já que o espírito é a mesma coisa que alma, que é a mesma coisa. Espírito e alma é igual. Só que Kardec faz uma diferença que alma é quando o espírito reencarna, é o próprio espírito. Mas como ele vem com limitações na sua intelectualização, ele às vezes não vem com todo o seu conhecimento, que ele precisa desenvolver moralidade. Então ele não consegue lembrar de muitas das suas encarnações. Então ele vem com limites de conhecimento ele vem só com o que é necessário, só com a lembrança necessária para ele resolver os seus problemas, aqueles que ele escolheu, as suas provações e as suas expiações. Então ele não lembra de outras vidas. Aqui, quando nós estamos encarnados, a gente não lembra. Só se fizer uma regressão, fizer um trabalho todo magnético, aí a gente até pode ter acesso. Alguns têm, outros não. Mas é nesse sentido que Kardec separa espírito e alma. A alma, então, estará sempre ligada a uma personalidade. Então, o espírito, essa individualidade que foi criado por Deus, simples e ignorante, quando o princípio espiritual chegou ao máximo da evolução no reino animal, que ele vai então para as mãos do Criador e se torna um espírito, esse espírito, ele entra, portanto, nos planos primitivos como espírito. Mas a passagem do princípio espiritual para esse espírito, propriamente dito, não acontece na Terra. Então, essa individualidade, o espírito, ele tem acesso a todas as encarnações dele, não quando está encarnado. Quando ele é uma individualidade desencarnada, ele está na erraticidade, ele tem acesso a todas as encarnações. Mas quando ele reencarna, ele não tem acesso a todas, só aquelas que são aquelas lembranças que são importantes para ele dar sequência ao resgate dele aqui no mundo material. Então ele não lembra. Nesse sentido é que Kardec separou. Alma está ligada, portanto, a uma personalidade. Então aquela individualidade espírito, ele quando se liga a uma personalidade aqui na Terra, a um corpo, né, tem um nome, vai ter uma história aqui no mundo material, uma alma. Então ele faz essa separação, mas não impede que a gente entenda que alma e espírito é a mesma coisa. Tanto que ele fala, o que acontece, né, com a alma após a morte? Volta a ser espírito. Ela nunca deixou de ser espírito, a gente só precisa compreender isso. Ela não deixou de ser espírito. Apenas ela foi ligada a um determinado tempo, ela esteve ligada a uma personalidade. Essa personalidade tem uma história, tem um nome, que na espiritualidade isso não existe. Na dimensão espiritual, eu deixo de ser Sueli, eu já fui Sueli, posso ter sido Maria, pode ter sido Marta, pode ter sido Joana, posso ter tido tantos outros nomes em outras encarnações que eu tive. Né? Então, esses nomes, essas personalidades, eles pertencem à materialidade. Então, a alma, quando ela desencarna, volta a ser espírito, ela tem o seu perispírito, que vai ter normalmente a aparência da última encarnação, e pode continuar ali com aquele nome. Tanto que às vezes as pessoas ficam curiosas, como é que é o nome do meu anjo da guarda? Gostaria de saber o nome do meu anjo da guarda. Ele não tem nome, não. É um espírito. Tanto que pode chamar ele fala mesmo, eles falam que pode chamar, dar o nome que a gente quiser, e ele vai nos atender. Porque ele não vai atender porque ele é chamado de João ou Pedro, ele vai atender pelos nossos pensamentos, sentimentos e vibrações. Então, na espiritualidade, são todos espíritos. Agora, aquela ideia, né, de que a gente permanece ainda, ideia não, é fato, que permanece com a aparência da última encarnação, se o espírito não tiver evolução suficiente para escolher a aparência dele, porque às vezes o espírito viveu em tantas reencarnações, né?
E uma ou outra chama mais a atenção dele. Foi uma que ele evoluiu muito, foi uma que ele conseguiu dar conta das provações e das expiações. Então, uma encarnação assim, ela fica marcada, ela fica bem marcada, ela fica preferida, às vezes, do espírito, né? Porque foi aquele momento que ele mais evoluiu, momento que a ficha caiu, que ele retomou o endereço de Deus. Então, pode ser que aí, ele tendo muita evolução, ele possa se desvencilhar da aparência da última encarnação e ficar com a aparência que ele tinha naquela que ele evoluiu bastante, ficar com aquela aparência. Então, ele faz essa escolha, mas quando o espírito não faz essa escolha, a aparência que ele vai ter na dimensão espiritual é da última encarnação, salvo crianças. Quando a gente terminar essas abordagens da transmigração progressiva, vem aí a sorte das crianças após a morte. Ali a gente vai ver que a criança é que não fica com a aparência da última encarnação só no início. Depois ela, entre aspas, cresce. Entre aspas isso, porque o espírito não cresce, né? Como cresce aqui na Terra. Mas ela vai se distanciando daquela aparência que ela tinha aqui na Terra como criança, e ela vai pegando uma aparência de um adulto. Então ela não fica criança todo o tempo que ela está, que a alma está na erraticidade. É só o tempo necessário para ela se desligar daquela encarnação que teve. E isso não demora nada, porque a criança não tem fixação, né? Ela não tem essa ideia, uma criança não tem essas coisas que a gente fica fixando, aderindo à matéria. A criança não tem isso. Então, a separação da alma, né, do corpo, por ocasião da morte de crianças, é muito rápida. E ela logo, logo se reintegra à dimensão espiritual com uma facilidade muito grande, aquela que a gente não tem. Até para que a gente tenha até um exemplo aqui na Terra, e a gente vai ver que essa questão do espírito é semelhante ao ciclo de vida aqui na Terra, né, do espírito encarnado, que a criança, ela enfrenta a perda pela morte com uma naturalidade muito grande. Coisa que a gente não consegue, mas eles conseguem com muita naturalidade. Não precisa nem falar que virou estrelinha, não. Pode falar a verdade, mudou para o céu. Pode botar céu, não tem problema, né? Porque é uma metáfora. Porque ela entende isso com uma facilidade muito grande. Até a perda dos animais. Perda de animais dentro da casa, a criança ela entende melhor do que o adulto. O adulto fica muito mais sofrido, a criança já entende. Eu tenho até uma história que eu recebi há um tempo, já tem bastante tempo, de um veterinário que ele conta isso, que ele foi atender uma família que precisava de eutanasiar o animalzinho, porque ele estava muito doente. E a eutanásia, ela não é aceita no reino da inteligência superior, como os espíritos, né? No reino nominal, ela não é aceita pelos espíritos. No reino dos animais, é diferente. Porque o animal, a gente vai chegar lá nessa fase toda aí de estudo dos animais, eles não têm karma para cumprir, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm essas coisas, eles estão evoluindo. Eles estão evoluindo aquele princípio espiritual que, quando fizer o máximo da evolução no reino dos animais, que não é na Terra, que é em planos melhores, aquele princípio espiritual passa para as mãos do Criador também, entre aspas, aí, né? E vai se tornar um espírito humano. Então, ele está evoluindo esse princípio espiritual para isso. Ele está evoluindo para isso. Então, nesse caso, ele não tem karma para cumprir, ele só está desenvolvendo sentimentos, né? Ele está desenvolvendo um monte de coisa, tanto que o animal dentro da nossa casa, ele desenvolve habilidades
emocionais, né? Mais emocionais, porque o animal de rua também, mas ele tem que desenvolver perspicácia, astúcia, porque ele tem que procurar o alimento dele, ele tem, né? Aquele princípio espiritual, o animalzinho que está na nossa casa hoje, ele não precisa caçar para ele comer, ele não precisa procurar comida, ele não precisa procurar um abrigo, ele tem isso tudo. Então, ele não precisa aprender isso. Mas ele não precisa aprender isso ali enquanto está com você. Ele está ali, ele vai aprender outras coisas ligadas mais às emoções, aos sentimentos. Depois, ao morrer esse corpo, né? Ao perder esse corpo físico, ele vai ser aproveitado quase que imediatamente em outro corpinho. Esse quase aí envolve um período que a gente não conhece. Então, a gente não sabe o que pode acontecer no período desse quase. Né? Kardec não especificou muito isso, mas a gente tem algumas notícias de outros estudos feitos, com videntes e tudo. Né? Mas ele depois, quando ele for aproveitado, ele vai ter que ser aproveitado num animalzinho que vai dar chance a ele dele aprender coisas que ele não precisou de aprender na sua casa. Então, pode ser que ele vai ser colocado no corpinho de um bichinho que esteja nascendo na rua mesmo, né? Para ele aprender coisas que na casa que ele morava antes, né? Quando ele estava na matéria, ele não precisava aprender porque ele tinha. Então, isso ele vai desenvolvendo. Quando chega naquele ponto máximo, fora da Terra, aí aquele princípio espiritual estará pronto para se tornar um espírito humano que vai habitar mundos primitivos. E nesse momento ele é criado simples e ignorante. A simplicidade dele não quer dizer que ele não tenha nada. Ele veio desde o reino animal, aprimorando o seu princípio espiritual, até se formar um espírito humano. Mas ele nasce sem conhecimento nenhum do reino da inteligência superior. Porque até o finalzinho da sua existência no reino da inteligência inferior, que são os animais, por que a gente chama de inteligência inferior? É porque é uma inteligência limitada por muitas coisas. Está provado que os animais são extremamente inteligentes, mas eles não são inteligentes como o espírito humano, que tem livre-arbítrio, que sabe escolher sempre. O animal escolhe dentro de um limite para ele preservar a sua existência, né? E toda a sua espécie. Então, ele escolhe, mas ele escolhe muito limitado. Então, essa inteligência e esse raciocínio que ele tem, mas é instintivo, não é como o nosso raciocínio. O raciocínio dos animais é muito instintivo. Um animal, ele sabe, um cachorro, por exemplo, ou qualquer outro animal que salte, né, que faça algum salto, cavalos, qualquer um, ele sabe exatamente se a distância na qual ele precisa de vencer, de saltar, se dá para ele. Se não der, ele não pula, ele não vai. Quando ele pula é porque ele tem certeza que ele vai conseguir alcançar o outro lado. Mas isso ele não calculou matematicamente como nós, humanos, calculamos. Mas a sua inteligência instintiva lhe dá esse conhecimento. Então ele pula. Raramente um animal cai num abismo, ele não pula. Se ele souber que não dá para ele, ele não vai. Né? Porque isso é instintivo nele. Ele procura sempre o que é melhor para a saúde dele, tudo instintivo. Que ele não tem esse raciocínio lógico. Claro que ele tem uma experiência interessante de uma raposa. Ela queria o alimento que estava do outro lado. Mas ela subia, né? Ela subiu e ela desceu. Aí ela pegou a ave que ela queria, ela pegou lá. E para ela voltar? Ela não estava conseguindo voltar. E ela tinha que voltar porque aquele campo ali não era dela. Ela poderia ser uma presa. Então, ela tinha que voltar. Isso foi um laboratório feito, né? Eles criaram essa situação num laboratório. Então, ela com aquela ave na boca, estava pesando
né? Era uma ave grande, estava pesando, mas ela pegou e ela tinha que voltar. Só que o impulso foi calculado pela equipe que fez o trabalho, que estava fazendo esse laboratório, foi calculado que o impulso que ela desse com o peso dela, ela não conseguiria transpor carregando mais nada. O impulso e o peso dela daria para ela transpor o muro, mas se ela tivesse com mais peso, ela não conseguia voltar. Ela não ia poder voltar. E aí ela se viu numa encrenca, né? Tinha que voltar. Mas eles fizeram de propósito algumas fendas naquele muro onde ela pudesse se apoiar. Eles fizeram aquelas fendas. Não era totalmente liso o muro para ela voltar. Então, como ela tentou várias vezes e caiu, junto com a presa, ela sentou-se na frente do muro e ficou olhando, analisando bem a situação, como se estivesse raciocinando aquilo ali, né? E ela percebeu as fendas. Então, ela instintivamente viu que se ela pudesse prender a presa ali, naquela fenda, ela conseguiria pegar a presa. E conseguiria, porque isso foi matematicamente estudado para ela pegar. Mas ela tinha que pensar nisso, né? Então, o que ela fez? Ela pegou a presa, o bico, era um pato grande, ela pegou, enfiou o bico do pato ali, naquela fenda, ele ficou pendurado. Ela subiu, porque aí dava para ela subir, ela ficou em cima do muro, ela fez das patas traseiras, tipo um gancho, se debruçou até onde estava o pato e paiou. Então, isso não é um raciocínio? Claro que é. Mas que ela queria muito aquela presa, porque se não fosse isso, aquilo ali não ia acontecer, aquele desenvolvimento não ia acontecer. Foi só porque ela queria a presa dela. E não é essa, né, a situação do espírito, que ele tem raciocínio ilimitado. Nós temos inteligência e raciocínio sem limite. Sem limite. E também os animais não têm livre-arbítrio. Então o espírito que vai habitar o plano primitivo, é dado a ele o livre-arbítrio. É como se fosse a marca do Criador. A sua marca, feita a sua imagem e semelhança. Então não é fisicamente que nós parecemos com Deus, e sim na capacidade, no poder de criar, de raciocinar, de amar, de produzir, de tudo isso. Então foi dado livre-arbítrio para que o homem dali, para que aquele espírito dali em diante seguisse por conta própria, fazendo as suas escolhas e evoluindo e criando a sua graça ou a sua desgraça a partir da escolha que fizesse para ele, do bem ou do mal. Então, nesse caso, habitam os planos primitivos. Claro que aí ele não pode gozar de sua plenitude, não é? Claro que não. Então, não é desde o princípio da sua formação que ele goza da plenitude das suas faculdades. Não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então isso mais ou menos acontece como acontece aqui, que ele fala que um homem, não, porque o espírito, como o homem, também tem a sua infância, né? Ele também é criado de uma forma totalmente simples e ignorante. Então, simples, né? Porque a simplicidade dele, o que ele já vai carregar, está dentro de tudo que ele conseguiu na evolução desse princípio espiritual, passando por todos os reinos. Mas conhecimento do reino nominal, ele não tem, nenhum. Então, ele tem 0 de conhecimento quando ele é criado. 100% de chance de aprender. Ele tem 0 de conhecimento e 100% de potencial. Então, é dessa maneira que ele é criado. Então, ele vai se desenvolvendo, pouco a pouco ele desenvolve a sua inteligência,
ele vai sofrendo privações, ele vai passando por situações que vão ajudando ele a desenvolver sua inteligência, sempre guiado por um espírito protetor. Então, quando Deus cria o espírito e ele é jogado, né, na corrente da evolução por conta própria, ele não é abandonado à própria sorte. Tem um espírito que vai ser o seu anjo de guarda. Todos nós temos. Cada um tem o seu. A gente fez uma abordagem sobre anjo de guarda há pouco tempo aqui. Cada um tem seu anjo. E por que chama anjo? Porque é sempre um espírito superior a você. É sempre alguém muito melhor do que você. É um espírito que já não tem mais as suas paixões, as suas inferioridades, não tem mais isso. É um espírito que está superior para ele poder te aconselhar. Ele não pode ter as mesmas ansiedades que a gente tem, né? Se é para nos aconselhar, ele tem que ter muito mais evolução do que nós. Né? Desde quando um professor que saiba menos que o seu aluno vai poder dar aula para ele? Não tem condição, não sabe, né? Ele não pode. Então, é assim que acontece. O nosso espírito protetor, ele nos protege. Para isso, ele tem que ser muito melhor que nós. Então, um espírito protetor de um espírito recém-criado pelo Criador aí, ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser tão superior, ele tem que ser superior àquele ali. Né? Então, ele pode ser um espírito em situação mediana, pode ser um espírito protetor de um espírito que está recém-saído das mãos do Criador, porque ele já passou por essas experiências. Então, ele vai poder aconselhar, né? Na 190, está lá. A alma, em sua primeira encarnação, está no estado da infância na vida corpórea. Isso aqui está na 190, tá? Sua inteligência apenas desabrocha. Ela ensaia para a vida. Então, em sua primeira encarnação, o espírito não tem conhecimento nenhum. Ele tem aquela simplicidade, ele tem um conhecimento simples que está armazenado no seu arquivo mental de tudo que ele evoluiu nos reinos da natureza. Mas e com conhecimento das coisas, né, com raciocínio lógico, ele ainda não tem isso. É como a criança, quando ela nasce, ela é instintiva. Então, nos primórdios da evolução do espírito, ele tem mais instinto do que propriamente a inteligência, para poder guiá-lo, para poder auxiliá-lo, como a criança. A criança, quando nasce, ela não tem potencial de escolher nada. É um bebezinho, que às vezes, ela tem que ser ensinada a mamar. Porque tem crianças que não, né? Tem crianças que já vêm com uma evolução aí boa, né? E já conhecem bem as coisas, né? E aí mamam rápido. É só encostar o seio perto dela que ela busca. Né? Os animaizinhos fazem isso numa boa, né? Eles já nascem fuçando lá debaixo da mãezinha para poder achar a teta para eles mamarem. O recém-nascido humano, ele às vezes demora, às vezes ele tem dificuldade. Ele precisa ser ensinado a mamar. E alguns não. Alguns já nascem mamando com sofreguidão. E ainda por cima, fazem uma coisa tão interessante, tão bonitinha. E é instintivo isso nele, né? Talvez ele faça uma vez e aprendeu e fica fazendo, né? Tem bebês que quando começam a mamar, não está saindo muito leite no início, tem mais dificuldade, às vezes ainda a mãe não está com muita experiência, né? Mas a criança está bem, tá bem faminta. Então, o que ela faz? É colocar o mamilo na boquinha. Se não sair muito, a contento dela, ela começa a pressionar o seio da mãe com a mãozinha. Então, é comum a gente ver uma criança, quando começa a ser amamentada, ela já começa fazendo isso. Ela pega a mãozinha e começa a apertar aqui, porque ela pode ter feito isso. Aconteceu de esbarrar
e deu certo, ela continua fazendo. Então, ela pressiona, ela fica fazendo pressão no seio da mãe para sair mais leite. Mas isso ela não raciocinou, ela fez por instinto. Então, o espírito, no início da vida dele, ele tem esses instintos que vai auxiliando ele a fazer algumas escolhas. A criança, por exemplo, ela faz. A criança, quando está com frio, ela chora. Ela não faz a escolha de botar uma roupa. Ela não tem isso ainda. Mas ela reage ao meio. Ela reage à temperatura. Então, ela chora. Ou, quando ela está muito molhada, ela chora. Então, ela começa a reagir com tudo aquilo que a incomoda. E é assim que acontece na evolução do espírito nos primórdios, nas primeiras encarnações dele. Ele também começa a reagir ao meio ambiente dele, com tudo que incomoda ele, ele começa a reagir. Só que a reação dele é diferente do bebê. O bebê fica lá chorando, esperando alguém socorrer, né? Ele ainda não tem essa condição de se curar ou de resolver o problema por si mesmo. Mas o espírito, ele é diferente disso aí, nesse ponto. Ele sente o problema, não é? Então ele percebe a dificuldade, aquilo que o está incomodando, e ele começa a pensar em algo que possa resolver aquilo ali. Ele começa a pensar. É assim que ele vai desenvolvendo o conhecimento dele. Então, são as privações que vão levando ele a fazer isso. E assim ele vai se desenvolvendo. E vai dando certo aquela ação, ele vê outra, e quando outra coisa incomoda, ele já faz diferente para outra coisa, e assim ele vai se desenvolvendo. Então, no início, ele é guiado muito por instinto, né? Não tem ainda essa capacidade de escolha. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância relativa, porque Kardec faz essa pergunta, se os nossos selvagens são espíritos primitivos, né? Então, e que estão na infância, né, ainda, que são simples e ignorantes. Então, olha o que eles dizem, ó. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância relativa. Por quê? Pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Já se desenvolveram. Eles não são primitivos. Pelo contrário, eles têm uma sabedoria, muitas vezes, que nós não temos. Porque eles têm o contato, o conhecimento deles é a partir da observação do meio, do que acontece no meio em que eles vivem. Não é nem ninguém que está ali ensinando, né? Mas eles aprendem pela observação, aprendem pela necessidade de prover a sua manutenção, a manutenção da tribo. Então, são remédios que eles aprendem a fazer. E sem contar a parte espiritual, a dimensão espiritual que atua ali, intuindo essas almas que estão encarnadas ali. Então, é uma infância relativa. É uma infância porque eles têm poucos conhecimentos tecnológicos, mas eles têm muitos conhecimentos naturais, da natureza. Aquilo que realmente importa para eles poderem continuar vivendo. E eles vão fazendo a evolução deles, né? Vão desencarnar, vão reencarnar, trazendo esse conhecimento empírico para as novas encarnações, né? Que é o conhecimento adquirido pela própria experiência. Então, aí eles vão se somar a outros conhecimentos que eles vão aprendendo no desenrolar e no desenvolver da intelectualização. Né? Se a gente for explicar hoje para uma tribo indígena bem ainda, né, assim afastada da civilização, os efeitos da eletricidade, eles não vão conseguir entender. Por mais que se explique, eles não vão conseguir entender. Mas por outro lado, eles vão ter coisas para nos ensinar que nós também não vamos conseguir entender. Porque a sabedoria empírica não é transmitida a outra pessoa de repente assim. Ela é transmitida, mas a gente recebe como conhecimento adquirido. Porque não é experiência empírica, porque essa é deles.
foi desenvolvida pela própria experiência deles. Eles vão passar. Aí a gente já pega esse conhecimento através do aprendizado que a gente faz, não por experiência própria, né? É uma experiência passada por eles. Então, são apenas infantis relativamente, né? As paixões indicam desenvolvimento, mas não perfeição. Por quê? Quando aqui fala que eles são dotados de paixões, então como que eles podem ter algum desenvolvimento? Porque paixão não é uma coisa ruim, a gente ouve falar isso, né? Que nós estamos presos a planos de provação e expiação por causa das nossas paixões, por causa das nossas inferioridades. Então, paixão não deveria ser uma coisa boa, né, para a alma. Então, como que ela pode levar ao desenvolvimento? É ela que leva. São as paixões que impulsionam o espírito ao desenvolvimento. Então, quando nós estamos realizando isso, a gente pode ver até hoje, né, que a gente tem as nossas paixões mais exacerbadas. Quando nós nos dedicamos a uma causa, nós precisamos nos apaixonar por essa causa, senão a gente não realiza nada. A gente precisa gostar do que faz, se apaixonar pelo que faz, para poder a gente conseguir sucesso e fazer diferenciais dentro das nossas atividades, mas pela paixão. Então, qual é o aspecto nocivo dela? Se ela nos impulsiona ao progresso, se ela nos ajuda à realização, por que ela é ruim? Ela não é ruim. Ela só passa a ser nociva quando a gente, pela nossa inferioridade, a gente deixa que ela nos controle. A gente dá poder a essas paixões de controlar a nossa vida. É isso que não pode acontecer. É nesse sentido que ela é nociva. Porque a gente não pode deixar a paixão e o amor por uma causa superar a dignidade e a ética. A gente não pode deixar isso acontecer. Nesse ponto é que ela passa a ser nociva. E a pessoa faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Para alcançar os seus objetivos, que representam a sua paixão, né? Pois é nesse ponto que ela é nociva. Então, o problema, a gente chega à conclusão de que não é ela, é o que nós fazemos com ela e que nós deixamos que ela faça conosco. Então, não é a paixão que é nociva. Nociva é aquele indivíduo que não consegue controlar suas paixões. Aí ela passa a controlá-lo. E isso não é só com a paixão, é com várias coisas, né? O dinheiro, por exemplo. Né? Uma pessoa que tenha um patrimônio enorme, que tenha muito dinheiro, muito mesmo, se ela deixar que o dinheiro controle a vida dela e as atitudes, aí ela está perdida. Mas não é o dinheiro que vai fazer mal. O dinheiro não faz mal a ninguém. Ele só poderá ser nocivo na mão de alguém que não saiba usá-lo, que vai deixar que ele controle a sua vida, que ele passe que o seu amor ao dinheiro, que a sua paixão por dinheiro e poder passe por cima da sua ética, da sua ética não, porque ética, vamos até puxar um ganchinho aí. Quando a gente fala assim, fulano não tem ética, ele tem, todo mundo tem. Porque o que é ética? Ética é um conjunto, segundo o professor Cortella, é um conjunto de valores que eu estabeleço para conduzir a minha vida. E se sou eu que estabeleço, eu vou escolher a minha ética. Né? Eu vou escolher aquilo que eu acho certo. Então, eu tenho um conjunto de ética que eu estabeleço para mim. Se o outro acha que aquela ética não é boa, é problema dele. Mas é a que eu estabeleci para mim. Então, não é... Vamos colocar aí a ética do universo, a ética do Criador,
a lei do Criador, aquilo que está de acordo com a lei do Criador, a ética da lei de Deus, aí sim, aquele que passa por cima da ética da lei de Deus, por cima dos princípios morais, por cima do bem, esse aí está perdido. Porque ele vai ter que responder isso tudo para quem? Para Deus? Coisa nenhuma, Deus conhece ele muito bem. Ele vai responder para a própria consciência dele. Esse que é o problema maior. Então, as paixões, elas são extremamente importantes na vida da gente. Jesus foi um apaixonado pela verdade, pelo amor, pelo próximo. Jesus amava o próximo. Qualquer um, era o próximo. É seu irmão. Era irmão dele, ele amava incondicionalmente. Então, ele era um apaixonado pelas almas, um apaixonado pelo bem, pela verdade, pela compaixão. Então, a paixão é isso, é aquilo que nos impulsiona para o progresso. Mas sempre lembrando que ela tem um limite, e esse limite deve ser dado pela nossa consciência. Pela nossa consciência. Ah, mas e aquele que não tem consciência? Ele vai responder por isso. Ele vai responder a ela depois. Por quê que ele vai responder para ela? Porque é na consciência que o Espírito escreve as leis de Deus. Que Deus escreve as suas leis. É na nossa consciência. Então, vai escrevendo a partir do momento que a gente vai desenvolvendo. Até o Rogério uma vez fez uma abordagem aqui sobre essa questão, porque quando o homem é criado simples e ignorante, Deus não coloca toda a sua lei ali no arquivo dele, ele não tem nem condição. Tem nem condição, o que ele vai fazer com isso? Ele não tem nada, ele tem zero de conhecimento, mas ele tem 100% de potencialidade. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, que ele vai conhecendo as coisas, essas leis que estão na natureza vão se imprimindo nele, vão imprimindo na sua consciência. É assim que nós vamos aprendendo a lei de Deus, observando a natureza. Olha, não tem professor maior para a gente aprender a lei de Deus. Não tem livro melhor do que a natureza. Porque ela foi instituída para isso. Ela é para nos servir. Então, a gente precisa observar. E com essa observação, nós vamos imprimindo a lei em nós. Então, é lógico que uma pessoa, na nossa situação, espírito mediano que somos, que estamos na classe dos inferiores, mas a classe dos inferiores tem uma variedade imensa de níveis evolutivos. Então, nós encontramos na Terra espíritos extremamente malévolos, totalmente desprovidos de valores, né? São espíritos recém-saídos da primitividade. Não estão na Terra nas primeiras encarnações, não, mas eles estão saídos de mundos primitivos. Então, eles podem estar nas primeiras reencarnações no mundo de provação. Mas para vir para nascer aqui, num planeta como esse nosso, de provação e expiação, a alma tem que já ter vivido bastante para que ela tenha um acervo para entrar no mundo de provação e expiação. Por quê? Se ela não tem ainda vivência, ela não teve experiências, como é que ela pode provar e expiar? Se ela nem teve tempo de errar ainda, nem de acertar. Se ela está nas suas primeiras encarnações. Então não vem. Então, numa terra de provação e expiação como a nossa, ou outro planeta qualquer de provação e expiação, ele não vai receber espíritos primitivos. Ele vai receber espíritos primitivos, mas que são primitivos porque viveram num mundo primitivo. Mas não é aquele primitivo que saído da mão do Criador, simples e ignorante, que não vem para uma terra de provação e expiação, porque aqui os espíritos já têm que ter experiência. Por isso que ele faz uma escolha de provas
e expiações para fazer a sua redenção. Um espírito simples e ignorante não tem isso. Então, há aquele espírito primitivo que a gente chama, que é aquele recém-saído de planos primitivos, fez experiências lá, vem para a Terra, suas experiências não foram tão boas assim, errou muito, então ele vai ter que expiar. Ele vai ter que resolver, resgatar o que aconteceu com ele. Então, ele ainda, naquele início, é muito inferior, muito, malévolo até. Aí ele vai seguindo. Então, a Terra tem desde espíritos malévolos, recém-saídos da primitividade, como tem também espíritos que já estão no limite para um mundo regenerador. Espíritos que estão no limite para serem superiores. A gente tem esses modelos na Terra, tanto o modelo da inferioridade quanto o modelo da superioridade. Almas totalmente devotadas ao amor, totalmente devotadas ao próximo. Esses espíritos estão na linha já para se tornarem bons espíritos, porque eles renunciaram aos bens do mundo, renunciaram às inferioridades, continuam apaixonados, mas nunca mas no estágio em que estão, nenhuma paixão os controla. Quem controla as paixões são eles. Continuam apaixonados. Apaixonados por quê? Por quem? Apaixonados pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, pelo trabalho em favor do próximo. Continuam apaixonados por isso. Mas sempre controlando essas volúpias, né, de paixão aí em favor do próximo, inclusive. E isso se revela no respeito ao livre-arbítrio de cada um. A gente não vê um bom espírito interferir no livre-arbítrio de ninguém. É aí que ele controla a paixão dele, porque bem que ele gostaria. Por quê? Porque ele quer ver o outro feliz. Ele ama aquela alma, ele quer ver aquela alma feliz. Ele poderia interferir no livre-arbítrio dessa alma? Poderia. Imaginemos um espírito protetor de um suicida renitente, aquele teimoso, que quer porque quer cometer suicídio, que quer sair daqui. Seu anjo da guarda vai usar de todas as armas que ele tiver para tentar impedir isso. Porque ele é apaixonado por aquela alma. Ele ama aquela alma. Essa paixão já, né, transmigrada no amor incondicional. Ele ama aquela alma, ele ama o seu protegido. Ele não quer ver isso, ele não quer ver a desgraça daquela alma que ele vem protegendo, influenciando e auxiliando. Então ele vai usar de tudo, ele vai usar amigos, ele vai usar todos os recursos que ele puder para poder tirar aquela ideia de cabeça daquela alma tão querida para ele. Mas ele poderia evitar? Poderia. Ele poderia evitar, mas ele não faz. Porque por ele ser um espírito superior, ele não atenta contra o livre-arbítrio daquela alma, porque isso foi dado por Deus, ele não tem essa autorização. Ele não tem essa autoridade de fazer isso, ele não tem, então ele não faz. Embora ele saiba que aquela alma vai sofrer muito, que ela vai se arrepender, ele sabe disso tudo, ele é superior àquela alma. Mas ele não pode fazer, ele não pode. Então é nesse momento que um espírito superior controla suas emoções, controla suas paixões, porque poder ele pode, mas ele sabe que ele não deve, né? Então a gente já sabe, nem tudo que eu quero, eu posso, né? E nem tudo que eu posso, eu devo. A gente sabe disso, né? Está lá no Evangelho já para a gente isso. Então, as paixões indicam desenvolvimento, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria, enquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então, a
alma primitiva, aquela recém-saída da mão do Criador, ela não sabe nada ainda. Tudo isso está em forma de germe, para ela desenvolver, para ela cultivar. Então, as paixões, no nosso nível de evolução, ela é importante, mas ela tem que ser, a gente tem que ficar muito atento. Tem que ter muito cuidado, porque é sutil o momento em que ela passa a nos controlar. É sutil. Quando a gente vê, a gente já está. A gente já está completamente descontrolado por causa de uma paixão que a gente tem. Aí a gente comete muitas bobagens, né? Muitos desatinos na nossa vida. Claro que as nossas paixões não vão interferir no outro negativamente, a menos que ele tenha que passar por aquilo, né? Porque senão Deus seria injusto e não ia acontecer isso. Vamos fazer essa leitura do comentário de Kardec para a gente encerrar a nossa reunião. Para a semana que vem a gente dá a sequência. Então, olha só. Comentário de Kardec sobre isso. A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea. Então, ele faz essa comparação como aquele embriãozinho, né? A hora que os gametas masculino e feminino fecundam o óvulo, formando o ovo. E ali ele começa o seu desenvolvimento, simbolizando como se fosse aquela criação de Deus, quando ele cria o espírito, recém-saído do reino da inteligência inferior. Então ele vai passando por todas aquelas etapas intrauterinas, todo aquele desenvolvimento do seu corpinho, sempre lembrando que o primeiro órgão a se formar é o coração. É o primeiro órgão a se formar. E ele, como ele não tem o corpo ainda, é uma cabeça, né? É uma coisa redonda. Aquilo ali é a cabeça, que vai ser a cabeça. Depois, quando o corpinho vai se desenvolvendo, o coração desce e vai para o peito. Mas ele começa na cabeça. É o primeiro órgão a se formar, é o coração, né? No desenvolvimento do embrião. Então, ele vai fazendo aquela sequência e ele nasce. Digamos que no momento que ele nasce, na hora, então, que o espírito é criado, né? Não é criado o espírito naquela hora, isso é só uma metáfora, né? Então, aí ele vai fazendo, correndo todos aqueles períodos. Aí nasce aquela criança praticamente simples e ignorante, só que ela não é simples e ignorante, porque o diferencial também é que é um espírito milenar, que tem um acervo de conhecimentos que estão camuflados e embotados para a atual encarnação. Até mesmo aquelas reminiscências necessárias ao desenvolvimento daquela atual encarnação ainda não estão tão claras para ele, porque o espírito nessa fase, ele está vivendo muito a vida espiritual ainda. Ele não se desligou totalmente da vida espiritual na sua mente. Ele ainda está muito lá, tanto que ele começa, ele percebe a presença dos espíritos em volta, ele percebe a energia daquele pai, daquela mãe. Tem bebês que já refutam o colo do pai ou da mãe desde o início. Ele está muito lá. Então, ele não sabe nada ainda. Ele é guiado pelos seus instintos e ele vai se desenvolvendo, E assim é o espírito humano quando é criado pelo Criador, simples e ignorante, não é? Então, ele passa gradativamente desse estado de embrião ao de infância, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim. Então, essa é a diferença. No corpinho, né? Aqui no mundo, naquela trajetória da criança,
ele vai passar pela infância, vai crescer, vai se desenvolver e vai morrer aquele corpo. Então, foi só uma metáfora que eles usaram, porque a diferença é que o espírito, criado simples e ignorante, ele não vai morrer, ele não vai ter fim, ele só vai progredir. E essa metáfora do corpo humano, né, do espírito nascendo ali da sua mãezinha ali, do corpo oferecido pelos pais, ele vai morrer. Esse corpo, ele vai viver um ciclo e ele vai morrer. Aliás, essa é a única certeza que uma mãe tem quando recebe o seu bebezinho no colo. A respeito dele, a única certeza que ela tem é que um dia ele parte. Mais nada, porque ela não sabe o que ele vai fazer, quais são as escolhas que ele vai fazer. Então, ela não sabe, né? Então, aí o espírito fica sabendo que a sua vida, que teve um começo, não terá fim. Que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. Então, ele é criado simples e ignorante e ele vai fazendo as suas migrações a diversos mundos necessários ao desenvolvimento e ao seu aperfeiçoamento, para que ele chegue à plenitude do bem e da felicidade, porque foi para isso que nós fomos criados, né? Então, semana que vem a gente continua dando sequência a essa transmigração progressiva, porque ainda tem muita coisa aí para a gente aprender dentro desses ensinamentos dos espíritos. Muita paz para todos.